Bom dia minha gente, bom dia pessoas lindas que seguem a nossa página, que seguem o nosso Insta. Meu nome é Lídia e eu sou idealizadora do espaço Energias e Terapia Holística. Estou aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre terapia, para falar um pouco sobre nossos benefícios, para falar um pouco sobre o encontro consigo mesma. Então, estou aqui hoje porque muitas pessoas vão lá no meu direct me fazer perguntas, me pedir ajuda, e seria um tanto quanto antiético da minha parte eu fazer uma intervenção terapêutica com uma pergunta de uma pessoa, sendo que eu não conheço ela, sendo que eu não sei da vida dela, não sei dos problemas dela, com apenas uma pergunta, com um me ajude, né? A gente não tem como fazer, não tem o que fazer, né? Mas eu estou sempre pensando numa maneira de estar ajudando a todos e todas. Por isso já as lives nas quintas-feiras, agora também nas terças, né, às 20 horas, com atendimentos gratuitos, onde a gente responde perguntas, onde a gente dá algum direcionamento para as pessoas, através do oráculo, mensagens, aconselhamentos. Mas para ajudar, para fazer uma intervenção terapêutica, vai muito mais além, né, gente? E o que eu proponho então a vocês é que a partir de agora, pelo menos uma vez na semana, eu coloque aqui uma meditação, alguma coisa que vocês possam estar fazendo para o benefício de vocês, para encontrar o eu interior, a criança interior, para se perdoarem, para perdoarem pai e mãe, que muitas vezes na vida da gente o que acontece é esse círculo vicioso da gente estar não sabendo por que a vida da gente está ruim, não sabendo por que a gente não consegue desamarrar certos laços, por que a gente não consegue soltar as rédeas e sair por aí, por que o caminho não abre, por que a vida não flui, né? Muitas vezes a gente tem que parar e perceber, né, o que está errado, olhar para dentro de si, olhar, refletir e pensar o que está acontecendo, né? O que aconteceu lá na minha infância? O que eu não perdoo na minha mãe e no meu pai? Que eu estou repetindo ciclos, parece que eu estou vivendo a vida da minha mãe, eu vivia julgando a minha mãe, eu vivia condenando, e parece que hoje eu repito as coisas que ela faz. A minha mãe tinha depressão, agora eu também tenho. Não, meu pai era autoritário, agora eu arrumei um marido autoritário também. Meu pai era machista, era explosivo, e agora eu vivia julgando a minha mãe por aceitar isso, e agora eu vivo num relacionamento assim também, né? Por que isso acontece, gente? Né? Por quê? Eu muitas vezes me peguei pensando isso também, e vou dizer para vocês que eu cheguei no fundo do poço. Cheguei no fundo do poço e esfregaram a minha cara lá no chão, assim. Eu tive crise de ansiedade, eu tive crise de pânico, eu tomei 4 tipos de medicamentos para me manter em pé, para me manter bem. Por muito tempo, eu não conseguia achar a luz, né? Aí eu comecei a perceber que eu tinha me afastado do que era mais importante na minha vida até então. Eu tinha me afastado do espiritual, do sagrado. Eu tinha me afastado do meu trabalho. Eu tinha me afastado da minha missão, né? Então, por isso que eu voltei, por isso que eu recomecei. E quando eu recomecei, aos pouquinhos, eu fui me curando também, né? Além de estar ajudando as pessoas, contando a minha experiência de vida, né? De crise de ansiedade, de depressão, de não querer sair de casa, de não querer nem tomar banho muitas vezes, não querer me arrumar, né? E
gente que me conhece sabe que eu estava muito mal, né? Eu tomava remédio para acordar, eu tomava remédio para dormir, eu tomava remédio para me manter durante o dia. E hoje eu não tomo remédio nenhum mais, e eu estou muito bem, e eu estou curada, né? Eu estou curada. Por quê? Porque eu comecei a olhar lá para trás, a ver aonde tinha começado isso, de que forma começou, o que eu não perdoei na minha mãe, qual é a mágoa que eu tenho do meu pai. Muitas vezes a gente pensa, não, meu pai foi o melhor pai do mundo, minha mãe foi a melhor mãe do mundo, não tenho mágoa nenhuma deles. Mas aí, refletindo, a gente começa a perceber que em algum momento lá da infância, a gente se sentiu desprotegido, que em algum momento lá na infância, a gente se sentiu sozinho, que em algum momento a gente teve que assumir um papel de mãe, um papel de pai, na vida do pai e da mãe. Muitas vezes a gente se preocupou com a mãe que estava chorando, muitas vezes a gente se preocupou com o pai que não voltava para casa, que tinha ido trabalhar. E muitas vezes, e a gente repete isso com os filhos hoje, sim, repete, né? E a gente não se dá conta de que a criança é um ser que está ligado, que está conectado com a gente, né? E eles captam tudo, eles sabem tudo, né? Por mais que a gente não fale, e muitas vezes a gente fala assim, né? Assisti um vídeo ontem até que falava, inclusive, sobre as constelações sistêmicas, né? E nesse vídeo ela falava sobre a gente enxergar o pai de acordo com o que a mãe dizia e enxergar a mãe de acordo com o que o pai dizia. De, na verdade, a gente não saber quem é a mãe, não saber quem é o pai, na verdade, porque a criança foi ouvindo falar do pai, mal ou bem, a criança foi ouvindo falar mal da mãe, sua mãe é aquela louca, sua briga, pirada. A gente cresceu achando que a mãe era louca, pirada. Teu pai, que ele é imprestável, aquele vagabundo que sai pra rua, que me trai. A gente cresceu achando que o pai é um monstro, né? E a gente não deve nunca fazer isso com os filhos, mas a gente faz, sim, né? E fizeram com a gente. E a gente não consegue olhar, muitas vezes, olhar o pai, pensar na criança dele, criança que ele foi, o que levou ele a fazer aquilo. A gente não consegue olhar para a mãe e ver os motivos que levaram ela a ficar pirada, a entrar em depressão, né? A gente percebe o que está acontecendo agora e muitas vezes a gente julga. E a gente julga também a pessoa que comete suicídio, e a gente julga a pessoa que cai, que não consegue levantar. Poxa, reage, levanta, vai, força. A depressão é uma doença, gente, é uma doença muito horrível, é uma doença muda, né? Que vai acontecendo devagarinho. E quando a gente vê, a gente está num labirinto que não é fácil, né? Não é nada fácil. Então nunca julguem, né? Aquela pessoa que às vezes está brigando com você, que está até no relacionamento, a pessoa que está brigando, que está surtada, que está sendo chata, que está bebendo, que está usando droga, está precisando da sua ajuda, né? Está precisando da sua ajuda. Nada justifica, talvez nada justifique, né? Mas, enfim, somos seres humanos e estamos aqui na Terra para dar a mão um ao outro, para ajudar um ao outro. E é necessário que a gente, depois dessa pandemia, eu sempre digo, né? Vou te dizer para vocês que essa pandemia serviu muito para eu me reinventar, para eu me redescobrir, né? Para eu me interiorizar, olhar para dentro de mim e voltar a crescer e voltar a brilhar, né? Então, que a gente saia disso, todos nós, né? Que a gente saia fortalecido, que a gente saia diferente, senão não vai ter valido a pena a gente ter ficado tanto tempo isolado, não vai ter valido a pena a gente ficar tanto tempo nessa tensão, nesse medo de morrer, nesse medo de ficar doente, nesse medo de passar doença para os outros. Será que isso não tem um propósito? Eu acho que tem, né? Eu acho que tem.
Mas voltando lá para a terapia, então, para encerrar, para não ficar muito desgastante isso. Então eu vou propor assim que uma vez por semana eu vou vir aqui e vou passar para vocês, ou mesmo pelos posts do Insta, quero que vocês continuem seguindo, né? Ou lá na página do Face, que tudo que eu coloco no Insta cai lá no Face, né? Automaticamente. Então vou propor para vocês todas as semanas uma reflexão. Vou propor para vocês toda semana um ritual de meditação, de busca interior, de perdoar a mãe, perdoar o pai, perdoar os nossos antepassados, ser grato aos nossos antepassados, ter gratidão pelo pai, pela mãe, por terem nos dado a vida, simplesmente. Né? Não preciso ter feito mais nada, muitas vezes o pai só bota no mundo. O pai só bota no mundo e era a missão dele aquela. E a gente assim mesmo deve perdoar. Né? É o que eu digo sempre para os meus filhos, eu digo sempre, hoje eu digo, porque muitas vezes eu julguei, porque muitas vezes eu condenei. Né? Hoje eu digo, tente olhar no olho dele e ver a criança que levou ele a fazer isso. Olhe no olho dele, tente olhar para dentro dele e ver por que um abandono, né? Às vezes a pessoa não está se dando conta de que tá fazendo a mesma coisa, que está repercutindo aquilo que teve na infância, aquilo que viveu, né? E a história vai se repetindo, que seja a gente a cortar isso, Enfim, gente, quem precisar de um direcionamento mais profundo, de uma conversa mais profunda, né? Não tenho como fazer uma intervenção terapêutica com uma pergunta, não tenho como fazer, não conheço a vida de vocês. Quem faz terapia comigo sabe que primeiro eu faço um questionário, uma anamnese, conheço as pessoas primeiro, né? Conheço a vida, conheço a infância, para depois poder estar trabalhando a terapia, né? O tarô terapêutico, o oráculo da deusa, rituais de meditação. E serão todos muito bem-vindos, tá? Tenho horários para terapia, é 1 hora de terapia, tem pessoas que pegam 2 vezes na semana, pessoas que pegam 1 vez na semana. Está sendo muito gratificante, está sendo um aprendizado para mim também, assim como eu tenho ajudado as pessoas, é uma troca, porque elas também me ajudam, né? Me ajudam a crescer também, dentro dessa ramificação, né? Tão linda, que é ajudar o ser humano, que é abraçar as mulheres, principalmente, né? As mulheres maravilhosas, que não sabem a força que tem dentro delas. E então é isso, gente, né? Eu queria dizer para vocês que eu tô sempre pertinho, tô sempre aqui, que não é falta de vontade, não é má vontade de ajudar, mas não tem como, né? Então me procurem, ou vamos procurar outras maneiras. Se não tem como fazer uma terapia agora, vamos procurar outras maneiras, né? Vamos procurar, a gente consegue procura no Google, procura na internet, né? Como a gente pode estar se ajudando, autoajuda, né? A gente tem uma força muito grande dentro da gente, a gente pode tudo que a gente quiser. Tá bom, gente? Então vou deixar aqui um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e terça-feira às 20 horas, a live dupla comigo e com a Betina. Quero ver todo mundo aqui com a gente, tá bom? Um final de semana maravilhoso e abençoado para todos vocês. E eu vou deixar para vocês hoje aqui a meditação, o ritual de quem já foi traído, de quem precisa perdoar uma traição e de saber por que acontecem essas traições repetitivas na vida, né? Através da deusa Bloodweed. Então, fiquem conectadinhos aí, tentem relaxar, fazer uma respiração legal e dar início a essa meditação. Reserve um horário e um lugar em que você não seja interrompido. Sente-se ou deite-se confortavelmente,
com a coluna reta e feche os olhos. Respire profundamente, inspirando segurança enquanto diz ou pensa essas palavras. Estou em um lugar seguro. Respire fundo outra vez, inspirando proteção com estas palavras. Estou protegida. Faça uma terceira respiração profunda, inspirando aceitação com as palavras "sou aceita". Observe que sentimentos vêm à tona quando você inspira confiança, proteção e aceitação. Agora, visualize, sinta ou imagine um lugar ao ar livre, onde você possa relaxar. Pode ser um lugar que você conhece e visite regularmente, ou um lugar que existe apenas em sua imaginação. Inspire profundamente e, à medida que solta o ar, dirija-se para lá. Que perfumes, cores, texturas você pode perceber? Inspire profundamente outra vez e, quando expirar, instale-se e relaxe. Quando estiver pronto, chame Bloodweed. Ela aparece diante de você e pergunta o que você quer. Ela pode ter a forma que você imagina. Não negue, não julgue. Você pede ajuda para curar a raiz da sua traição, a si mesma, e ela concorda em ajudá-la. Bloodweed cria uma tela de cinema a alguns metros à sua frente e, com um estalar de dedos, ela começa a rodar um filme. O filme é a sua infância, desde o momento do seu nascimento nessa vida. Ela pede que você mantenha a pergunta: em que momento da minha vida fui traída? Pergunte dentro do seu coração. O filme chega ao momento que deu origem a essa traição e para. Se alguns sentimentos vierem à tona, sinta-os apenas. Faça o que lhe parecer mais apropriado. Você foi abandonado? Alguém em quem confiava não estava lá quando você precisou? Não atenderam às suas necessidades infantis? Seja o que for, permita-se olhar para o que aconteceu. Deixe que a sua criança interior ferida expresse a emoção que acompanhou aquela traição. Bloodweed pede que você vá até a tela, segure a mão da criança e a acompanhe saindo da tela. Você volta com ela para o lugar em que estava sentada ou deitada. Pergunte à criança o que ela quer e dê isso a ela. Agora diga que você, adulta, a ama e nunca trairá. Diga que de fato entende que ela foi ferida
e que você, adulta, estará presente sempre que ela precisar. Continue repetindo isso até sentir que ela realmente a ouviu. Agora, leve-a de volta para o filme e deixe-a entrar outra vez. Bloodwy volta o filme até a cena que deu origem à sua traição e começa a rodá-lo. No momento em que está para ocorrer a traição, você aparece na cena como adulta e protege essa criança. Interiorize a cura que aconteceu. Inspire profundamente para suas células, para sua consciência. Você se sente energizada e tranquila. Então agradeça a Bloodwy e ela lhe pede um presente. Você o oferece com o coração aberto e ela desaparece. Agora, concentre-se no fato de estar no seu lugar de relaxamento ao ar livre. Inspire profundamente e, ao soltar o ar, toque no lóbulo da orelha esquerda. Inspire novamente e, quando soltar o ar, aperte as pálpebras. Respire fundo uma última vez e abra os olhos. Seja muito bem-vinda.